Você ouve essa musiquinha, já sabe, é o Westcast, o podcast da revista Oeste. Nosso convidado de hoje é o Milton Stigl, que é CEO da BBF. Exatamente. Brasil Biofuels. Isso. Meu nome é Dagomir Marquesi, meu apelido é Dago, pode inverter, não tem problema, mas minha identidade secreta é Mikhail Gorbachev. Você pode ver aqui pela... Certo. Eu estou aqui com Edilson Salgueiro, o homem escola de samba. Todas as escolas sou eu. Sempre me quebrando o galho e me ajudando aqui em momentos cruciais Vamos do nos programa. divertir mais uma vez. Milton, é um prazer estar com você aqui. Eu agradeço muito, agradecemos, né, muito a sua presença. E você é um cara que trabalha numa área revolucionária, né? Pelo que eu entendi. Eu sou um leigo no assunto, nós somos, né, meio. A gente procura entender uma. Mas eu queria que você explicasse para a gente, em termos bem leigos, assim, o que é a BBF, que é Brasil Biofuels. Exato. Bom, primeiramente, cumprimentando aqui a audiência e vocês, agradecendo o convite, a oportunidade de falar sobre o meu trabalho. A BBF foi uma empresa criada no ano de 2008, justamente para desenvolvimento da região amazônica. Então, a gente fala muito da Amazônia, que ela ocupa quase 45% do território nacional, mas muito pouca gente fala sobre de que forma que a gente inclui dentro do processo de desenvolvimento do país as quase 30 milhões de pessoas que vivem na região amazônica. Então, a BBF trouxe essa alternativa. Então, a gente identificou uma possibilidade de substituir uma energia produzida no local através do óleo diesel, que são sistemas isolados, por um biocombustível que ajudaria a recompor a degradação da floresta já desmatada na composição de algo que não necessitaria impor ao Estado uma infraestrutura logística para que a produção da Amazônia alcançasse os centros consumidores. Ou seja, eu vou estar produzindo um óleo que vai ser consumido no local, sem necessidade de movimentar esse produto. Então, o grande desafio de projetos na Amazônia, se eu posso encerrar assim a minha introdução, é justamente isso. Você tem que criar um sistema virtuoso onde você possa gerar desenvolvimento local sem obrigar ao Estado a fazer investimentos bilionários para deslocar sua produção para os centros consumidores. Mas você tira o óleo a partir da palma. Exato. O que é palma? Aqui nós somos dois urbanos, aqui a gente entende nada de... Claro, palma a gente sabe que é uma planta, Como é que funciona esse processo? É através da semente? Como é que é isso? Eu vou explicar. A pergunta é muito oportuna porque há muita, realmente, confusão no sentido de como a palma ela se desenvolve e se ela é originária da região amazônica. A palma de óleo que nós estamos nos referindo é uma planta africana, ela não é uma palmácea nacional. Quais são as nacionais? Você tem a macaúba, você tem a andiroba, você tem o inajá, você tem o buriti, são diversas as palmáceas nacionais. Mas a palma africana, essa que nós plantamos hoje na BBF, ela é domesticada. O que significa isso? Hoje o homem já tem conhecimento para adensar e expandir essa cultura e conhecer as consequências desse adensamento. Então, a palma ela não pode ser mecanizada. Esse é um item relevante, ou seja, você não pode pegar uma grande área, como você faz com soja, como você faz com milho, como você faz com algodão, e colocar máquinas com GPS em grandes áreas, as máquinas praticamente vão sozinhas fazendo trabalho, depois você faz pulverização de herbicida com aviões, ou seja, a mão de obra passou a ser acessória. No caso da palma, a mão de obra ela é mandatória. Então, quando você faz o cultivo da palma, você é obrigado a dar colocação para a sociedade local. Então, assim, não adianta você ir para uma região desenvolver a cultura da palma sem que você tenha disponibilidade de mão de obra disponível para aquela cultura. Perfeito. Aí você vai dizer assim, bom, Milton, mas aí tem um problema. Você está indo para uma região que praticamente não tem nada, você vai começar uma cultura manual, mas as pessoas não sabem tratar os tratos culturais, mas
esse é um outro item que a palma também é muito, ela é muito fácil de ser cultivado. Por quê? Você tem um período onde você compra uma semente, né? Essa semente ela vem com o pré-embrião, você coloca num pré-viveiro, fica 3 meses, todo manual, um saquinho onde você coloca aquela semente. Depois você passa ela para um viveiro, onde ela passa mais 9 meses, para depois ser levada ao campo. O que isso proporciona? Que você tem tempo de treinamento durante essas fases para você formar, por exemplo, a cultura quando ela alcança o plantio definitivo, que ela é levada ao campo. Todos os tratos culturais, eles são desenvolvidos junto com o desenvolvimento da planta. Ou seja, quando você tem que fazer a poda, quando você tem que fazer a adubação, você está acompanhando o crescimento da planta. Então, ela não te impõe uma obrigação de conhecimento anterior. É como se a planta ajudasse o homem a cuidar dela no dia a dia. E tem uma coisa interessante, ele falou agora de mão de obra. Então, que remete à ideia de emprego, geração de emprego, movimentação da economia local. Você tem ideia de quantos empregos diretos e indiretos que são gerados a partir desse trabalho de vocês ou não? Hoje nós temos quase 7 mil colaboradores diretos, são 18 mil indiretos. Mas com os projetos que nós temos contratados, eu posso afirmar para vocês que até 2027 seremos quase 20 mil funcionários dentro da BBF. Nossa. E com quase 100 mil indiretos. Que coisa, quase 100 mil indiretos. Impressionante, né? Porque a palma ela tem essa questão. Imaginem vocês uma usina de açúcar. Quando você planta a cana, se você não tiver uma indústria para extrair o caldo da cana, você não tem nem o álcool nem o açúcar. Ela não te dá nada. A palma é exatamente a mesma coisa. E esse prazo que ela tem, até de 4 anos, para começar a produzir os frutos, é justamente o tempo que você precisa quando o seu plantio já alcançou uma determinada área e você construir uma indústria para que você possa extrair o óleo da mesma forma que uma usina de álcool ela extrai o caldo da cana. Depois ele é fermentado e assim por diante, né? Então, quando você extrai o óleo da palma, ela te dá uma imensidão de bagaço. Diferentemente da cana, que tem safra e entre safra, você praticamente produz a cana em 7 meses e você fica 5 meses parado, a palma te dá os frutos o ano inteiro. Há uma concentração em períodos de chuva mais intensa, mas ela produz o ano inteiro. Ou seja, ele é virtuoso na Amazônia, porque aquela carência de energia que eu abri a minha fala começa a ser substituído não pelo óleo de palma transformado em biodiesel, mas também por unidades usando o bagaço da palma como fonte para abastecer uma também? Térmica de energia. Exato. Ah, os dois, então. Você tem os dois. Então, qual é a estrutura que a BBF utilizou? Para os municípios maiores, onde a gente cria o que a gente chama de cluster, onde você tem o plantio, a indústria do esmagamento, que tira o fruto e produz o bagaço, e uma termoelétrica a vapor do lado, igual vocês têm aqui em São Paulo, nas usinas de açúcar também. Só que o problema das usinas de açúcar é que ela só tem bagaço na época da safra. Como a palma dá o ano inteiro, para esses clusters nós produzimos energia através do vapor da biomassa, que é 100% renovável. Para os municípios menores, que são os ribeirinhos, que de pequenas comunidades, a gente transforma o óleo e faz o biodiesel substituir o diesel. E também escoando pelas calhas fluviais da Amazônia, que são as grandes rodovias que tem na Amazônia. Então vocês criam energia para as pequenas comunidades também. Exato. Então hoje, dentro da BBF, nós temos 40 térmicas, são 25 já em operação e outras 15 em construção. O que a gente faz? Exatamente esse modelo. Algumas, né, nós temos, são 6 a biomassa e as outras a base de óleo vegetal. Então isso é muito interessante. Impressionante. E como você disse na pergunta anterior que você prefere, não sei se foi esse o termo, mas você prefere que o Estado não entre, né, para não dar trabalho para o Estado, construir infraestrutura, te dar suporte. Como é que é a relação da BBF com o Estado? A BBF faz sozinha, não conta com o subsídio estatal? Como é que é essa relação? O problema é o seguinte, a região norte ela tem muitos problemas para serem resolvidos. Quando eu digo que não quero, é que eu não acho justo a gente demandar ao Estado quando você tem tantos problemas mais críticos que envolvem a sociedade, a questão do saneamento, da saúde, da educação. Então, eu acho que o empresário ele tem que ter essa consciência
Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente está ali para contribuir. Então, o que nós recuperamos de estradas, o que a gente ajuda na questão social, não só dando os empregos, mas infraestrutura. Agora mesmo a gente lançou um programa com a Vivo, onde a gente está instalando pontos de 4G onde não tinha internet. Isso no meio rural mas isso no interior do estado do Pará, que é um estado que, não é verdade, tem 1.250.000 quilômetros quadrados. Você põe ali França, Portugal, Espanha, tantos países dentro do Pará, não é? Então, eu acho que esse é o papel do empresário numa região como essa. Não de drenar o pouco recurso que o Estado tem para um projeto privado, mas cooperar para desenvolver o todo. Acho que essa questão de mentalidade ela tem que ser colocada. E eu agradeço a oportunidade da pergunta para poder esclarecer isso. É bem interessante porque é um evento raro, né? O empresário que não pede subsídio estatal, não quer ser financiado. O Milton é justamente o contrário, né? Ele pede para não ser, porque logicamente o Estado tem as suas prioridades e o próprio Milton disse isso. Então é impressionante. E uma coisa que pelo que eu entendi, o combustível de vocês é usado em aviação. Esse é um projeto novo. Mas já é usado ou ainda está sendo estudado? Não, ele está sendo construído. Construído. Está sendo construído. Legal, tá. Então, esse projeto do diesel verde e do querosene de aviação sustentável é a nova demanda do mercado internacional para a gente descarbonizar, principalmente o setor aéreo, né, que hoje praticamente depende do petróleo como sua matriz de combustível. E tem uma questão que é muito interessante. A tarifa para o consumidor, ou seja, uma companhia aérea tem no custo do combustível quase 50% do seu custo total. Então, se a gente consegue substituir o fóssil pelo renovável, oferecendo, isso eu posso dizer, só a BBF, no momento, tem para oferecer. Uma vantagem com o fóssil, isso é transformacional na indústria da aviação. Claro. E cairia para quanto esse custo? Você já tem eu só quero te dar o status quo do que é a situação do mundo hoje. Tá. Hoje, por exemplo, as unidades que têm funcionando na Europa, que acho que são poucas, e nos Estados Unidos, que tem um pouco mais. Os Estados Unidos tem 138 refinarias de petróleo, várias estavam paradas, e com esse advento do HVO e do SAF, que é o nome em inglês para o diesel verde e para o querosene de aviação sustentável, muitas companhias ressuscitaram algumas refinarias para fazer esse coprocessamento. Basicamente, você deixa de entrar com o óleo bruto do petróleo e entra com o óleo vegetal. E você faz um craqueamento com hidrogênio a altas pressões e temperaturas, onde você quebra as moléculas de dupla ligação de carbono que tem na cadeia do óleo vegetal e pendura ali um hidrogênio. Você faz um hidrocarboneto. E aonde tiver um OH, você também põe um hidrogênio e tira na forma de água. Então é interessante porque você pega uma molécula de óleo, por exemplo, o óleo de palma é muito interessante porque ele tem cadeia longa, ou seja, ele consome menos hidrogênio para uma planta de diesel verde e SAF do que, por exemplo, o óleo de soja, que tem uma cadeia menor. Então você vai precisar mais hidrogênio, você vai precisar usar mais catalisador para fazer o produto. Mas o que é interessante, a lei no Brasil, que foi feita em 2010, e é importante a gente falar isso, ela restringe o plantio de palma dentro da floresta amazônica apenas em áreas degradadas até dezembro de 2007. Isso é importante. Então, assim, a Embrapa, né, o professor Evaristo de Miranda, que escreve, que conhece isso como ninguém, porque eu leio os textos dele, por isso que eu sei que ele escreve na revista Oeste, ele diz que nós temos mais de 80 milhões de áreas degradadas no Brasil, né, que são o quê? Ou pastos pobres, ou realmente áreas abertas e que não tem uma atividade agrícola. E no caso da lei para a floresta amazônica, para a cultura da palma, o governo federal chamou a Embrapa para que ela também fizesse o quê? Não só a identificação de área degradada para ser recuperada, mas aonde a cultura da palma teria aptidão. Então ela dividiu essas áreas degradadas, identificou 31 milhões aptos para a cultura da palma, e também separou por níveis. Preferencial, você praticamente tem tudo pronto para você desenvolver a cultura, com muito pouco risco de você ter sucesso. Áreas regulares, que precisam de alguma correção, seja no solo, na questão topográfica. E marginais, que são aquelas que precisam de um complemento de água, ou seja, você vai ter que fazer algum investimento a mais na irrigação. Mas olha que trabalho fantástico. E proíbe a cultura de palma no Brasil, fora essas áreas. Então, veja,
Na região norte, você pode comprar um pedaço de terra, abrir 20% para desenvolver uma cultura e permanecer com 80% da reserva legal. Isso é o que diz a lei hoje no Brasil. Na cultura da palma, você não pode abrir nenhum hectare. Nada. Só onde já foi degradado até dezembro de 2007, que está em fotos de satélite georreferenciada e fazem parte integrante da lei. Isso é muito interessante. Com este objetivo e com essas pré-condições que eu coloquei para vocês, eu digo que a gente consegue produzir um óleo muito barato. Porque são locais onde a terra não tem grande procura para a agricultura, porque elas estão longe das questões logísticas e portuárias que você consegue agregar valor. Se você desenvolve um projeto como esse que nós estamos fazendo, construindo uma planta em Manaus, ou seja, eu vou produzir no interior de Roraima e vou escoar ali mais ou menos uns 500 quilômetros para industrializar isso em Manaus, na Zona Franca. Eu garanto que até um barril de $50, a gente vende o diesel e o querosene de aviação sustentável e a Petrobras não vende o diesel e o querosene fóssil. Mas por que tem essa limitação para o óleo de palma? Qual a razão burocrática? A razão burocrática é que o óleo de palma foi altamente investido como desenvolvimento econômico para 3 países no Sudeste Asiático. Eu vou falar em ordem de grandeza, o maior para o menor. Indonésia, Malásia e Tailândia. E eles acabaram com as florestas naturais. O orangotango quase foi extinto da Indonésia. Eu ia falar isso para perguntar isso para você. O mundo ficou em choque com o resultado da violência e da forma abrupta que essa cultura tomou conta do Sudeste Asiático. Então, qual era o grande medo da sociedade desenvolvida? Que como a palma só é possível de ser cultivada na linha do Equador, você tem ali um pedaço da África e o grande... É a Indonésia, né? É o Brasil. Ah, tá. A Indonésia e a Malásia, que são os maiores produtores, eles têm 85% do óleo de palma produzido no mundo, que é o óleo mais consumido pela humanidade. Olha o que eu estou dizendo. Não é o óleo de soja, não é o óleo de milho, não é o óleo de algodão, não é o girassol. O óleo mais consumido pela humanidade é o óleo de palma. Nossa. Cara. Só que esses 2 países têm hoje, mais ou menos, 15 milhões de hectares plantados. Acho que nesses 15 milhões até inclui a Tailândia, tá? Nós temos 31 milhões de hectares degradados na Amazônia. Olha o que nós estamos mostrando para o mundo. Nós temos 2 vezes o Sudeste Asiático sem derrubar uma árvore no Brasil. Que é fantástico. O mundo deveria fazer o quê? Nos aplaudir. Exatamente. Mas só que tem um probleminha que precisa ser colocado aqui também. A geopolítica. Imagina o Brasil sendo o maior produtor de óleo vegetal, que automaticamente nós seremos o maior produtor de biocombustível de 2ª geração do planeta. E isso é aberto, essa questão geopolítica? Vocês Não, notam, isso é velado? Então, o que faz? Ficam pegando modelos do Sudeste Asiático Certo. e replicando para nós. Ah. Então, por exemplo, eu vou dizer para vocês aqui, o óleo de palma é praticamente banido hoje para biodiesel na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Isso foi feito por conta da Indonésia e da Malásia. Aí, quando a gente se apresenta, eles falam assim, olha, o Brasil hoje não representa 2% da produção de óleo de palma do mundo. Nós não vamos mudar uma legislação europeia e americana para biocombustível por causa que vocês são irrelevantes. Mas eu falo, aí é a questão do ovo e da galinha. Porque enquanto vocês fazem isso, nenhum brasileiro se interessa em cultivar. Então a gente fez uma legislação. Nós criamos um arcabouço jurídico que dá segurança para o investidor. Ou seja, se um banco me financiar, ele sabe que pelo georreferenciamento, por uma lei federal, ele tem como pegar as coordenadas, que é obrigatório por lei, todo projeto, né, que vai ser licenciado para qualquer cultura no território nacional, ele precisa vir com o georreferenciamento. Então o banco tem certeza que eu vou estar plantando numa área degradada. Mas vocês não liberam. Então o cara fala, bom, tudo bem, eu planto e vou vender para quem? Não tem o mercado. Absurdo, então fica o ovo e a galinha. Ovo e a galinha. Então assim, não, enquanto o Brasil não for relevante na cultura da palma, nós não vamos nos debruçar sobre esse tema. E continuam banindo o óleo de palma. É o que a União Europeia e órgãos relacionados? Exato. Então o que acontece é que quando eu chego nos investidores, vamos dizer assim, aqueles que têm intenção, e eu quero atrair mais companhias, a BBF não tem intenção de plantar os 30 milhões de hectares, nem tem condição. O que eu quero é que mais pessoas se entusiasmem por esse projeto e vão desenvolver. Porque quando a gente está fazendo isso, a gente recupera as florestas,
né? A cobertura Sim, claro, vegetal. claro, Você recupera os cursos d'água. A biodiversidade, porque animal na floresta, ele não passa em área descampada porque ele tem medo. Sim, claro. Não é? Eu sempre falo isso, quer dizer, onde o passarinho não pôde pousar, como é que ele pode polinizar comendo uma fruta e defecando a semente, se não tem uma árvore para ele assentar? Aquele lugar continua vazio. Então, assim, é um ciclo viciado que nós estamos. E o que eu quero é transformar aqui num círculo virtuoso. E para isso era importante ter o mercado impulsionando. Era importante que a Europa desse uma resposta, que os Estados Unidos dessem uma resposta. Mas eles sempre me respondem dessa forma. Olha, a gente acha o projeto bonito, mas a gente olhou aqui, o Brasil não significa nada. Vocês são importadores de óleo de palma. E é verdade. Por enquanto, né? Exato. Enquanto... Mas então, essa é uma ação... Né, que eu até tenho me aproximado do Ministério de Relações Exteriores. Eles estão trabalhando para mudar essa... Porque existe um vídeo dramático, para botar em outros termos, né? Quem sabe a União Europeia se toque. Existe um vídeo super dramático de um orangotango combatendo uma motoniveladora. Não sei se você viu. Ele está pedindo para parar. É um negócio chocante. Chocante. Então a gente pode dizer assim, arrepia, cara. Arrepia. Você pode dizer assim, salve os orangotangos, apoie o... Porque aí pegam eles, né? Só já desse jeito. É uma maneira de você apoiar. Eu pensei nisso. Quando eu soube da sua atividade, eu pensei nisso em orangotango, sabe? Porque é um massacre, é terrível. Mas a gente não pode deixar de falar também que quando as pessoas mapeiam o Brasil, é difícil apoiar o Brasil porque as pessoas têm muito medo do Brasil. Um país que tem petróleo, que tem a costa que nós temos, que tem gás, que tem minério, não é? Tanta área agricultável. Eu sempre falo isso para as pessoas e elas se assustam. O Brasil utiliza 14% do território nacional para o agronegócio, gente. Esses números foram dados pela NASA. O professor Evaristo sempre traz esse tema. Estou citando aqui o nome dele porque eu sei que vocês têm acesso, porque ele escreve. E é fácil checar o que eu estou falando. Então, 14% e a gente é líder em tantas culturas. É laranja, é café, é cana-de-açúcar, é soja, não é? Vamos ser também no milho. Estamos crescendo muito no trigo agora. Vamos alcançar a independência da produção do trigo para os próximos 5, 10 anos. Então, assim, o Brasil é uma potência já. Então, quando eles olham para esse outro lado, né? Quando o Brasil começa só a fornecer produto primário, mas quando ele começa a produzir algo, como óleo de palma, que pode ser comercializado, industrializado e uma gama de produtos incrível, depois, se vocês me derem a oportunidade, eu quero falar um pouquinho sobre a gama de produtos que nós temos no pipeline da companhia para trazer para o mercado doméstico, que são muito inovadores. Mas antes disso, eu queria... Já que você levantou a bola, falou do Evaristo, eu queria saber o que você acha da Oeste. Ou seja, vamos levantar um pouco a bola, o fato de eu ser leitor já diz o que eu acho. Vocês estão de parabéns pelo trabalho. Isso assim, eu tenho 2 irmãs que moram nos Estados Unidos. Uma mora em Nova York e a outra mora em Los Angeles. Uma numa ponta, uma está no Atlântico e outra está no Pacífico. E eu sempre discutia com elas no início do projeto, porque elas tinham vergonha, né, quando apresentavam para alguém, dizer, não, meu irmão, ele planta no Brasil e na Amazônia. Elas falavam acabrunhada com vergonha, porque elas sabiam, vai tomar paulada. Vai ser julgada ali. Exato. Mas Amazônia, o que é isso? E eu falei para elas, vocês têm que se orgulhar. Vocês têm que se orgulhar. Não é? A gente tem que chegar lá fora e dizer o seguinte, não, eu estou contribuindo, porque nós temos a maior cobertura de floresta primária do planeta preservada. Exatamente. Fomos nós que preservamos. Vocês não têm nada para nos ensinar, porque cadê? Ao contrário, né? Cadê as áreas primárias de floresta que vocês têm aí? Onde que está? Me mostra. Não é verdade? Exatamente. Então por que ficar cabrunhado? Por que ter essa vergonha de falar do Brasil e do agronegócio brasileiro? Isso é uma loucura. E a Oeste faz isso. Não tem então, essa vergonha, né? Eu falei para me desviar da resposta, mas eu queria concluir. Você foi muito... Mas a Oeste faz isso. E o Edilson aqui vai aproveitar que o embalo... Essa é a hora. É a hora de falar por que é importante assinar a Oeste. O Edilson sabe tudo sobre isso. Sei, mais ou menos. Por que é importante assinar? Porque, assim como o Milton, a Oeste não aceita patrocínio estatal. A Oeste se sustenta com os seus recursos, com a sua ajuda. Então, ao assinar a Oeste, você tem, além deste podcast com o Milton, além do Oeste Sem Filtro,
além de todos os programas na grade, como o do Silvio, que é o Estúdio Oeste, As Liberais com Paula Leal e com a Branca Nunes, você tem uma coleção de artigos e reportagens toda semana ali. Está entre 15 e 16 textos semanais. Então você vai ler o Guzo, a Ana Paula Henkel, o próprio Augusto Nunes, o Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino. Então tem toda uma sorte. Não, você pula. Você pode pular porque você vai perder tempo. Brincadeira, mas é verdade. Então assine, a gente conta com o seu apoio, porque toda essa estrutura que vocês veem aqui, tudo montado, é com base no seu apoio. Então vocês não vão ver a gente com receio de falar bem sobre o agronegócio, que é a nossa locomotiva. Então, a gente espera o seu apoio e continue conosco, não é isso? É isso aí. Vamos em frente. Assine Oeste. Assine, clique no sininho, ative as notificações e não perca nenhuma notícia com o Dagomir Marques. É isso aí. Quando eu ver aquela musiquinha, já sabe, Oestcast. Exatamente. Certo? E, Milton, vamos falar dos produtos já. Eu queria só perguntar uma coisa. O fato de você ter tido 7 irmãos ajudou ou complicou a sua vida? Não, ajudou. Imagina, eu lembro que quando minha mãe fazia alguma coisa gostosa, assim, se eu vacilasse, eu ficava sem nada. Né? Para usar o banheiro era uma guerra, porque se você tivesse horário e tivesse... Então, assim, isso tudo me preparou, porque eu já nasci no combate. Eu já nasci aprendendo a ter que me virar, né? Outra coisa que é muito importante, que eu recomendo sempre para os filhos mais novos, né? A gente é meio desavisado e fica sozinho com o pai e com a mãe. E aí começa, pega aquilo para mim, faz isso, faz aquilo outro. Fala, pelo amor de Deus, não pediu nada para ninguém. E os meus irmãos mais velhos já eram escolados. Eles já sempre saíam para um lado para o outro e nunca ficavam com meu pai e com a minha mãe. Mas, tirando brincadeiras à parte, é uma escola muito importante, porque... eu aprendi muito com os erros dos meus irmãos. Nós todos erramos, faz parte do caminhar da humanidade errar, né? Mas eu acho que você pode medir aquilo que a gente chama de inteligência quando você observa no outro e você se predispõe a evitar esses choques. Então eu comecei muito cedo a querer dar conta mesmo de encontrar a minha posição. Outro dia eu contei isso, a pessoa deu muita risada, porque eu falei, eu tenho uma irmã que hoje trabalha comigo, ela é engenheira, e ela foi fazer curso de aptidão. Ela não sabia o que ela queria ser, porque ela queria fazer uma coisa, mas na época só homem que fazia engenharia, né? Ela foi fazer engenharia civil. E minha mãe falou para ela, olha, você faz aí então esse tal de teste de aptidão, né? Aí depois que ela fez o teste de aptidão, que era pago, obviamente, que foi, a escola que indicou, né? Mas era uma coisa... E aí minha mãe falou, o que deu? Mãe, aqui deu para eu ser médica. Eu detesto isso. Eu falei, bom... Pede reembolso. Não, mas foi muito interessante o que minha mãe falou. A minha mãe diz assim, ao homem é dado a faculdade, né, da escolha, né, da deliberação sobre qual caminho seguir, o que eu quero fazer. E todas as vezes que você pôr os seus ouvidos para o mundo exterior, o que você vai ouvir é isso que você recebeu, é ruído. Então você tem que tentar silenciar o mundo para poder ouvir a voz interior, que é a centelha da vida. Minha mãe dizia, quem dá essa centelha é Deus. Então você tem que estar antes preocupada com o que é que Deus, quando lhe deu a oportunidade da existência, está esperando de você. E o que você fez, filha, é exatamente o grande erro da maior parte da humanidade. A gente fica ouvindo o ruído do mundo, o que os outros pensam. Exatamente. Quando eu ouvi isso, eu não vou falar que é a minha distância para minha irmã, porque depois ela vai ouvir esse podcast, ela vai me agredir. Mas ela é muito mais velha que eu, isso eu tenho que dizer. A gente corta, coloca com pia, né? A gente censura essa. E aí eu fiquei nesse negócio, né? Eu falei, mãe, eu preciso encontrar então o meu propósito, o que eu preciso fazer, o que é isso, o que é aquilo. E aí, mais uma lição. A lição de aprender a orar, né? E eu tinha lá meus 8, 9 anos de idade. Já estou entregando a idade da minha irmã, porque ela está prestando vestibular. E eu fui aprender a pedir a Deus que eu tivesse luz para enxergar. E eu digo para vocês com muita tranquilidade que quando as pessoas perguntam o que eu fiz quando eu saí de São Paulo, fui para Roraima, fundei uma empresa, não sou engenheiro agrônomo, não sou engenheiro civil, não sou economista, não sou engenheiro elétrico e nem químico. Como é que eu comecei uma empresa e consegui agregar dela todas essas áreas que eu acabei de citar que eu não tenho formação? E como é que eu consigo explicar ter tido sucesso
se eu nunca tive um consultor, nunca tive alguém externo que me desse algum tipo de coaching para que eu pudesse alcançar. E faço uma última afirmação. Também não existe nenhuma empresa no Brasil e no mundo que haja da forma que nós estamos atuando. Ou seja, não é algo que eu pude copiar. Mas a sua mãe falou outra frase que eu vi no livro, aquele de Minha sucesso. mãe era terrível, você viu, né? Cara, essa frase eu fiquei assim, eu falei, ela acertou em cheio, que 90% das pessoas não sabem porque acordam nem porque dormem. É uma coisa assim. Então, isso também é outra vantagem de ser filho mais novo, né? Porque também tem a ver com o que você quer ser, não é verdade? Absolutamente. Então, era sempre assim, né? Minha mãe é uma senhora que... Como é o nome dela? Dina, Dona Dina. Dona Dina, beijo Acertou em cheio. do SQS, somos seus fãs já. Ela está recebendo isso lá no céu. Ela diz... ela não está mais. Não, ela faleceu em 91. Eu perdi minha mãe com 25 fica valendo, anos. Estamos Dina, interligados. Com 25 anos eu perdi minha mãe. Olha como ela foi importante para mim, né? Nossa. Mas era sempre assim. O que eu vou falar aqui também é bom de se falar, porque as pessoas têm que entender que todos nós temos as nossas fases. Eu não estou dizendo que as pessoas que falaram isso eram pessoas ruins, porque são os meus irmãos, mas o problema é o seguinte, na década de 70, né, eu nasci em 66, na década de 70, tem aquele negócio dos hippies, do feminismo, do grito de independência, para todo mundo ter aquela tal da liberdade, que era né? E minha mãe é uma senhora que se casou lá com 17 para os 18 anos, começou a ter filho, teve 8 filhos, quer dizer, teve uma vida difícil, que era o quê? Cuidar de criança, lavar roupa, cozinhar, a vida de uma dona de casa. Então, o que eu vi é essa questão, né? Então, todas as vezes que minha mãe tinha alguma coisa para falar para os meus irmãos mais velhos, principalmente algumas das minhas irmãs que estavam querendo ser o quê? Ter diploma, conseguir um bom emprego, trabalhar em empresas internacionais. Interessante que essas duas irmãs minhas, que uma trabalha, você se aposentou, mas era da British Telecom, se aposentou como diretora, e a outra hoje também trabalha na diretoria da Mercedes-Benz, na Califórnia. Então, são pessoas muito bem-sucedidas. Mas o que eu quero trazer para vocês é isso. Então, assim, sempre que minha mãe tinha uma palavra, isso que eu registro, e que tinha grande entendimento, muitas vezes as pessoas, pela fase de vida que enfrentavam, diziam assim no seu íntimo, o que uma mulher que só ficou cuidando de criança a vida inteira, que nunca teve uma carteira de trabalho, que não conhece o mundo, o que ela pode me ajudar? Né? O que ela tem para me acrescentar? Eu digo para vocês o seguinte, hoje todas essas pessoas se arrependem de terem pensado isso, porque reconhecem, né, o que a luz que você traz dentro de você, muitas vezes não é te dado por um título, por alguma coisa exterior, é na própria pessoa. E eu tive a virtude, assim, por ser pequeno, e não ter, talvez, a contaminação dessa poluição do mundo exterior, dessa pretensa liberdade, de ter prestado muita atenção nessas palavras que ela endereçava aos mais velhos, mas que tocavam o mais novo. Você entendeu? E uma vez eu perguntei para ela isso, que eu escrevi no livro, mas como que é isso? Não, filho, 90% é assim. Sai correndo de manhã, né? Porque é assim que elas viviam. Elas iam, não sei o quê, iam para a faculdade, depois iam para o estágio, depois iam para a academia, depois tinha que sair com o namorado, não sei o quê. Nunca tinha tempo para nada. Então eu não conseguia ler um bom livro, não conseguia fazer alguma coisa extra, né? E entrava naquela rotina da atividade que é o que consome. E hoje a gente está com o mundo nessa mesma situação. Mecanizado, né? E eu acho que tem rumo, né? É exato. Isso que eu percebi Eu acho que dentro disso que você trouxe, que é a frase da minha mãe, olha o contexto que ela criou dentro de mim. Porque, veja, eu fui o filho que escolhi não estudar. Eu não fiz faculdade. Você não fez faculdade? Não. Você entrou em várias e foi saindo, né? Porque na verdade eu entrava... Várias, não sei, umas 4 parece. Então, né? porque eu fiz o primeiro ano, tinha 15 para 16 anos. Então eu era aquele cara que tinha o bedel que empurrava a gente para dentro da sala de aula, e depois eu me vi num lugar que ninguém controlava se eu estava na escola ou se eu não estava na escola. Aí eu ia jogar futebol, ia para cá, eu não ia para faculdade. Tudo menos para aula. Aí quando meu pai viu que eu não estudava, ele cortou, ele me emancipou lá e acabou. Agora você está por sua conta. Você vai tocar a vida com aquilo que você conseguir amealhar. Eu sou entusiasta do autodidatismo, sabe? Eu acho que cada um, né? A gente fala que por si só, eu acho que não, tem que fazer a faculdade, fazer pós-graduação. Mas não corta esse pedaço aí, porque eu tenho 2 filhos e os caras não menos podem... os filhos humildes. Esse eu tenho
Vamos ser bons alunos Exato, direitinho, exato. tira boa nota. Né? Exato. Mas você estava... perguntar, pegando carona, então, como é que você chegou na BBF? Como é que foi essa construção, então, da carreira, já que você não optou pelo caminho convencional, que é a universidade, enfim, como é que você chegou até aí? Tá bem explicadinho lá no livro, né? Quer dizer, foi uma situação divina mesmo, de uma indicação de Deus, porque eu estava aqui em São Paulo e ia almoçar com um amigo meu, que é um grande negociador de jogador de futebol, muito famoso hoje. Que ano isso, Milton? Foi, acho que 2002 ou 2003. E o senhor pode dizer que jogador? Não, ele negociava jogadores, até hoje ele é muito empresário de famoso, jogadores. né? Empresário de jogador de futebol. E aí ele falou, vai ter um almoço hoje no Hotel Cadoro que o governador está convidando porque ele quer falar sobre o estado de Roraima. Vamos lá? Eu falei, vamos. Eu tinha marcado de almoçar com ele, nós fomos. E eu achei interessante a exposição do governador. O governador, na época, chama-se Neudo Campos. E aí ele disponibilizou passagem para quem quisesse ir em loco conhecer Roraima. E nós fomos. Eu achei bacana. Eu falei, não tenho ideia. É o extremo norte do Brasil, é o último estado, fronteira com Venezuela e Guiana, né? Bonito de... Cabeça do cachorro, né? Não tem isso daí? A cabeça do cachorro é no Amazonas. No Amazonas também é um mesmo. extremo mesmo. E aí nós fomos. E aí é uma história linda, porque quando eu vi aquele mundaréu de coisa, né, e o governo brasileiro, na década de 70, criou um assentamento para ocupar Roraima por conta de uma disputa territorial entre a Venezuela e a Guiana, que chama-se Área de Esequibo, que até hoje a Venezuela não reconhece o território da Guiana. Ah, é? E ameaça de vez em quando. Exato. Eles queriam guerra. descer Roraima para resolver esse problema. Acho que era a OEA na época, eu não me lembro quem que estava negociando. E aí os militares e fizeram o maior assentamento. Hoje é o segundo maior assentamento do Brasil, está naquele PA-Anauá, que é Projeto de Assentamento do Anauá. E colocou quase 10 mil famílias lá na década de 70. E o que acontece é que essas famílias foram sobrevivendo ali, foram consumindo a madeira porque era a única forma de você cozinhar, de você sobreviver, e abriu uma grande área lá em Roraima que está dentro desse zoneamento, que foram áreas degradadas antes de 2007. E não tem energia, porque Roraima ainda é um estado que até hoje está desconectado do Sistema Interligado Nacional. É uma briga grande para passar naquela tribo, Aimia Troari, né, para conectar Boa Vista a Manaus. Então eu falei, puxa, a gente vai fazer o projeto aqui, produz a palma aqui, transforma em biocombustível e consome com uma energia aqui, porque não temos energia. E o projeto foi muito bem sucedido. Hoje nós somos o maior empregador depois do Estado, no estado de Roraima, porque lá é um estado do tamanho do estado de São Paulo e você tem 600 mil habitantes. Nossa. 80% é de funcionário público. Pouco povoado. Que você tem lá esfera federal, estadual e municipal. Passa mais gente aqui na Avenida Paulista por dia do que os habitantes de Roraima, se vocês pensarem bem. Né? É verdade. Então, com esse projeto hoje, você vê os municípios onde a BBF atua, é inacreditável o que era e o que é. Então, a gente pode muito, desde que a gente realmente arregace as mangas e se dedique a pôr em ação, não é? Então, foi uma história que eu não sei explicar para você, com todas as letras, como aconteceu, mas eu sei que aconteceu, né? Porque eu sou uma pessoa real e estou lá. E foi assim que foi. Na prática, Na prática, né? E a gente está conseguindo espalhar isso por todos os 5 estados onde a gente atua. Quais são os... Então, estamos em Rondônia, a gente tem 12 termoelétricas em Rondônia, uma planta de biodiesel, estamos desenvolvendo agora uma planta de etanol de milho em Vilhena, Rondônia. Temos no Acre 4 também termoelétricas que funcionam a biocombustível. Temos no Amazonas 8 termoelétricas, mais uma planta de biodiesel que está sendo construída com financiamento do FINEP em Manaus, que é uma planta 100% biodegradável, biocombustível. O biodiesel é produzido no Brasil em quase na totalidade com o metanol, que é um álcool do petróleo, e mais um catalisador que também é fóssil. Então, toda a planta de biodiesel no Brasil então, é um combustível que usa o renovável, que é o óleo vegetal ou a gordura, mas também usa um pedacinho de fóssil, que é o metanol, junto com o... E essa planta de Manaus é uma planta que nós desenvolvemos um processo, patenteamos com subvenção do FINEP e estamos construindo agora a planta para ser um biodiesel 100% biodegradável, renovável mesmo no todo. Fora esse projeto do HVA e SAF, que é o querosene de aviação sustentável, que também vai ficar em Manaus, que está no Amazonas. Aí nós temos no estado do Pará os 4 polos, as 2 esmagadoras de palma,
mais as 2 termoelétricas que nós estamos viabilizando agora, justamente com aquele processo que eu expliquei do bagaço da palma. E em Roraima, com esse grande plantio, mais as 2 termoelétricas, uma em Boa Vista, outra ali no sul, que é esse cluster. E na de Boa Vista, nós estamos fazendo a primeira planta de etanol de milho do estado de Roraima também. Nossa. Só um adendo, Dago. A OEA é a Organização dos Estados Americanos. Né? Isso. Então, essa organização é equivalente à ONU, mais ou menos, das Américas. Mas isso era lá na década de 70. Década de 70. Então, isso. foi a OEA que mediou esse conflito ali temporário entre Venezuela e Guiana. E Guiana, isso, que estava querendo descer para o Brasil. E aí os militares resolveram povoar aquela região para não... Para evitar o vácuo lá. Exato. Não, perfeito. E você falou, longo parênteses que a gente deu, você falou, vou falar dos nossos produtos. Eu falei, não, um momentinho só, nós estamos aqui depois. Só um segundo. Só um segundo. Eu queria que você retomasse. Então, quando a gente começou atrás a montar um portfólio dentro da companhia daquilo que a gente podia agregar valor para a palma, a gente sabia que transformar um alimento, um óleo nobre como palma em combustível não era a melhor alternativa, mas eu precisava dos contratos de longo prazo no setor elétrico para ter um instrumento de financiabilidade. O agronegócio ele praticamente funciona da seguinte forma: você tem uma fazenda, essa fazenda tem um valor, você dá parte dessa fazenda ou a matrícula dela como garantia para um banco, ele financia a safra. Então você tem uma garantia real para dar para o órgão, para a instituição financeira. Quando você está numa região assim, inóspita, que não tem nenhuma cultura, o banco se vê num problema. Ele diz assim, puxa, mas se eu pegar essa garantia, primeiro que eu não vou ter para quem vender. Então é mais fácil você não me pagar, porque eu vou ter que acabar vendendo isso para você mesmo. Sim. Não é? Então, assim, eu preciso ter uma garantia. Qual é a garantia que eu tenho que eu financiando o cultivar, você vai me pagar com a produção? Aí a gente mostrava o contrato de energia, que são os PPAs. O setor elétrico brasileiro é muito bem regulado, ele tem uma agência robusta, que é a ANEEL, e os bancos gostam de trabalhar com os contratos de energia que são homologados pela agência. Uhum. Então, o que a gente fez lá atrás foi trazer o sistema isolado que estava fora do arcabouço jurídico da ANEEL para dentro da regulação da agência. Uhum. Então, isso foi fantástico. Aí a ANEEL provocou os leilões e a BBF começou a vencer os leilões dentro desse modelo que eu expliquei, que é transformar o óleo em biocombustível e ter os grupos geradores e também a biomassa. Mas a gente sabia que isso era só o início para estimular o desenvolvimento da cultura para uma empresa que não tinha geração de caixa e que não tinha instrumentos de financiabilidade até que a gente construiu esse modelo. Perfeito. Bom, o que a gente pode fazer a mais com o óleo? O óleo de palma é imensamente usado dentro da indústria de cosmético, de healthcare. E pouca gente sabe disso também. Por isso que é o óleo mais consumido pela humanidade, não só pelo alimento, mas também por tantas questões hoje da indústria química. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma indústria aqui no Brasil chamada Oxiteno, que era do grupo Ultra, foi vendida para um grupo asiático chamado Indorama por 1 bilhão e 700 milhões de dólares. O que faz a Oxiteno? A Oxiteno pega o etileno, que é do petróleo, faz o óxido de eteno, não é? É uma mistura de gás com gás. Depois ela pega a noz do fruto da palma, que chama óleo de palmiste, ou CPKO, que é o nome em inglês, a sigla em inglês. Ele é o maior importador dessa matéria-prima na América Latina, essa empresa Oxiteno. E ela transforma esse azeite, esse óleo, num álcool graxo, que chama. Depois ele junta esse óxido de eteno com esse álcool graxo e faz um produto que chama etoxilado, que ela é líder global, e é um produto que tem alto valor agregado. Então, um dos projetos que nós temos dentro da companhia é esse. Mas para você, né, veja, quando você produz o óleo de palma, ou a parte do mesocarpo, que é a parte externa do fruto, você tem um volume bom. Né? A palma produz quase 10 vezes mais óleo por hectare do que a soja, por exemplo, que é a segunda cultura. Isso é muito interessante. Só que esse palmistezinho, essa noz de dentro, é menos de 10% do todo aqui. Então, o volume é bem reduzido. Sim. Então, para você ter volume para fazer essa oleoquímica, que é assim que chama, você tem que ter um cultivar muito robusto, muito grande. Porque senão você nunca vai ser autossuficiente para essa matéria-prima que está aqui dentro. Com todos esses projetos que nós estamos fazendo, onde a gente consegue agregar valor na parte de fora, está nos sobrando essa parte de dentro para a gente poder fazer diversos produtos. Então, produtos de bloqueador de sol, os protetores solares, sim, condicionadores de cabelo, cremes dermatológicos para o rosto,
todos usam diversos produtos que são oriundos ou têm parte dessa noz, do palmiste, desse nobre óleo que tem dentro da palma. E hoje nós já temos dentro da companhia 13 patentes registradas e mais 14 para serem registradas o ano que vem. Hoje a gente tem dentro da BBF quase 100 engenheiros trabalhando nessa parte de agregar valor nos produtos que a gente produz. Então veja, comparando com aquilo que eu expliquei, o projeto nosso hoje é produzindo o etanol de milho lá em Roraima, a gente desidrata esse etanol, que são 2 moléculas de carbono, exatamente como o etileno, que o eteno, e a gente tira esse OH com o hidrogênio fazendo H2O, ele fica de novo um gás. Sim. Esse gás ele é oriundo do etanol, ele é vegetal, ele é renovável, ele não é fóssil, como a nafta é do petróleo, certo? Sim. Da onde você tira o etileno. Depois a gente faz todo o resto, que ela importa esse óleo de palmiste, com o nosso próprio palmiste. A gente faz todo o álcool graxo e a gente vai criar o etoxilado verde. Isso é um projeto para 2025, onde a BBF vai estar apresentando para o mundo a primeira alternativa para o fóssil 100% renovável, dentro da Amazônia, né? O que é mais bonito. Mas, e esse etoxileno? Etoxilado. Entende? Mas qual é o objetivo dele? Ele vai ser usa nos condicionadores, em shampoos. Não, vai ser healthcare, uso cosmético, isso, exato. Será usado. Será usado. Ah, tá. Hoje ele só existe dessa forma sintética. Parte é renovável, parte é fóssil. Isso não explica, em parte, aquela história que a gente falou anteriormente de boicote da União Europeia, etc., porque é a possibilidade do Brasil gerar mais bens e serviços a partir de matéria-prima, né? Exato. A gente compete com as potências. É complexo isso que você está colocando, porque você não sabe até onde vai a cabeça de quem está me olhando de fora. Pô, melhor não deixar esse cara decolar, porque se ele começou a fazer, tipo, como é que você segura? E não tem nada que, por exemplo... É o quê? O governo que pode fazer alguma coisa? São os empresários do setor? Como é que a gente consegue inverter esse quadro e aí se posicionar até de maneira soberana mesmo, nacionalmente, e se colocar diante desses... A gente tem alguns governadores atuantes que estão vendendo isso, né? Por exemplo, o próprio governador do Pará, Helder, quando esteve na COP27, ele colocou essas questões, que a gente pode sim. A Amazônia não é só para ficar num porta-retrato. Ela tem riquezas que podem contribuir e conviver com o homem de maneira harmônica, não é? E útil. Então, a gente tem nessas pessoas públicas, mas é importante que a gente coloque isso de uma forma mais pragmática nos discursos que a gente faz no exterior. Mas o que eu vejo de alguns empresários? Todos temem falar de Amazônia quando saem do Brasil. Eles ficam com receio, olha, esse assunto para mim não posso, esse aqui não dá, olha, esse tema que eu preferia que você tirasse, não me pergunta sobre a Amazônia, não quero tocar nesse ponto. Isso cria realmente resistência e dificuldade para que a gente possa ir adiante. Impressionante. Pode ser uma tragédia, né? Você não poder falar por causa de toda essa pressão que existe. Exato. Ideológica, né? Diplomática, claro, política. E de pessoas que não entendem da Amazônia, né? Teve um senhor que eu vi falar em Manaus, que era um pesquisador inglês, que eu esqueci o nome dele, mas ele foi muito contundente. Ele falou assim, o problema dos meus companheiros, né, de fora, que criticam a Amazônia, é que eles não quiseram se dar o mesmo trabalho que eu, né? Que eu vim e fiquei 30 anos na Amazônia para poder conhecer 1% do que é a Amazônia. E ele falava das riquezas, ele tinha essa visão mais assim como a nossa, de que há sim a possibilidade de convivermos com a Amazônia, usufruirmos do bem, não é? Porque é uma questão interessantíssima e filosófica. O bem só é verdadeiramente... aquilo que é bom só é verdadeiramente bom se o bem se irradia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é um princípio filosófico. Eu não sei quem é a origem, se é Sócrates, quem é que coloca. Mas eu achei fantástico. Ele está dizendo assim, olha, uma coisa só pode ser verdadeiramente boa se aquilo se irradia. Claro. Porque como é que eu sei que uma coisa é boa? Como é que você sabe que uma coisa é boa? Não tem efeito colateral. Quando você olha para o sol, você fala, olha que beleza o sol. Se o sol não tinha fotossíntese, não tinha energia, não tinha o calor, não é verdade? Olha quanta coisa. Então o sol irradia o bem. Agora, a floresta é boa, mas eu não posso receber nada de bom dela. Ou seja, as ações são todas maléficas. Bom, então será que ela é boa mesmo?
É verdade. Não é? Aí vira aquele inferno verde, né? Então, aquela visão hostil, né? Exato. Então, se você conseguir se integrar na floresta, não é? E junto dela extrair o que ela está te oferecendo, é a mesma coisa, é o seguinte: eu botar uma placa solar, eu estou fazendo mal porque eu estou capturando a luz do sol, eu estou ofendendo o sol, mas será que o sol não está feliz em saber que ele está podendo te gerar uma energia mais barata? Não é verdade? Então, eu chamo de assim, uma situação neurótica, onde que parece que o homem é o demônio do mundo, né? Se a gente veio aqui só para destruir, só para fazer o mal. Agora, quando a gente está com um barco no mar, fazendo uma pesca oceânica com rede, e o mundo convive com isso. Uma outra coisa que me chama muito a atenção é que nós temos aqui na nossa cidade um rio que é um esgoto a céu aberto. Desculpa a minha sinceridade. São 2 rios. Um prometeram limpar, mas enfim. E aí 50 prometeram limpar. Exato. 200 anos. Tietê e Pinheiros, para quem não é de São Paulo. Então, agora, eu nunca vi nenhuma Greta vir aqui e falar que absurdo, porque isso aqui mata não sei quantas pessoas. Cada vez que essas enchentes dão, e nós estamos em época de enchente, e que esse esgoto leva para dentro das residências, ninguém fala nada. Sim. Não é verdade? Então, vocês estão vendo como é que é neurótico o discurso? Totalmente. São abstrações, né? Eles podem conviver com uma das cidades mais ricas da América, com um esgoto a céu aberto, mas eles acham que o problema está na Amazônia. Onde eu desafio alguém na Amazônia pegar um copo e pôr em qualquer leito de rio e tomar e passar mal. Não existe isso, gente. O que significa que ela não está sendo degradada, poluída, maltratada, etc. Exato. E você, uma pergunta também meio pessoal, assim, você tem negócios em 5 estados da Amazônia. Como é que é a sua vida, assim? Você está agora em São Paulo, na vida paulista. Mas é dinâmico. Semana passada estava no Pará. Isso que eu queria saber. Retrasada estava em Roraima. É dinâmico. Nômade, né? Nômade. Você fica viajando o tempo todo. Isso me alegra. Claro. Né? Uma outra fase da minha mãe é a última, hein? Prometo. Não, por favor. Fala mais. Por favor. Ela dizia assim, né? Uma vez a gente estava lá numa fazenda do senhor Nelson, lá em Tambaú, aqui interior, antes de Ribeirão Preto. E ela falou assim: puxa, como a gente se sente bem aqui. Eu falei: é mesmo, mãe, é gostoso, né? É bem rústico, mas é gostoso. Sabe por quê, meu filho? Eu falei: não sei. Aqui tem pouco a mão do homem, é muito a mão de Deus. Quando você está no asfalto, na calçada, no prédio, na casa, é tudo coisa construída pelo homem. Você não tem contato com aquilo. Quando você está aqui com o pé nessa terra, é terra divina. Aqui é a mão de Deus. É lindo, né? E eu nunca me esqueci mais disso também. É tanta coisa. Né? Isso aí. Vocês viram que se não fosse minha mãe, né? Eu não seria nada. Tem uma questão, Dago. Só uma última de minha parte. Eu queria que você tentasse explicar, não para esse público mais histérico, mas para as pessoas honestas que querem discutir o Brasil, como é que você consegue conciliar crescimento econômico e desenvolvimento sustentável? Como é que é esse binômio aí? Excelente pergunta. Eu acho que no meu caso, eu tive a sorte, vamos chamar assim, de estar num lugar onde a energia gerada é uma das energias mais caras do mundo. Então, quando eu entendi a logística, né, 5 navios saíam aqui do sul do litoral, aqui do sudeste, aqui em São Sebastião, os navios da Transpetro levavam e desembocavam ali em Belém e em Manaus combustível. E grande parte desse combustível era usado para a indústria, principalmente para a geração de energia. Quando você entende o custo disso, ou seja, você movimentar todo esse volume, e a gente não pode deixar de colocar, vai para o navio, depois passa para balsas fluviais, depois para caminhões. Cada vez que você está movimentando o ouro negro da Amazônia, porque você não faz nada sem óleo diesel na Amazônia, você vê que tem ali um pequeno desvio aqui, um pequeno desvio ali. E que em algumas unidades você gastava de 2 a 3 litros de óleo diesel para fazer chegar 1 litro para geração térmica. Nossa, que absurdo. Repete essa frase, por favor. Você gastava de 2 a 3 litros em logística para fazer chegar 1 litro para geração térmica. Geração a diesel é caríssima. Então, no meu caso, eu estou sendo muito honesto aqui, tá? Porque não há milagre. O que eu fiz foi o seguinte: eu peguei todo esse custo logístico, esse desvio de óleo diesel, e as tarifas que ficavam exorbitantes. Quando você produz no local, todo esse custo logístico é margem para você usufruir.
Claro. Então, assim, mesmo que você tenha que fazer alguns reparos, ou você ter, como no caso do biodiesel, por ele ter um poder calorífico 3 ou 4% menor do que o diesel, ele vai ser mais consumido do que o diesel, mas olha o tamanho do range que você está falando de economia para que você se estabeleça. Então, esse foi o grande impulsionador que a BBF teve para trazer essa solução. Então, o que eu fiz? O que eu mostrei para o governo federal à época? Quantos empregos esse diesel que sai de São Sebastião gera na região amazônica? Nenhum! Qual é a contribuição que esse diesel faz? Na verdade, na época, ele era terrivelmente perigoso para a Amazônia, porque ele tinha 500 partes por milhão de enxofre. É o tal do S500, vocês lembram disso? S500. E esse S500 era levado para a Amazônia. Por quê? Porque já começou a ter uma restrição por conta das vias respiratórias das grandes cidades em queimar o S50, que depois virou o S10, ou seja, de 500 caiu para 10%, que era o S50, não sei se vocês vão se lembrar disso, e depois reduziu para o S10, ou seja, só 10 partes por milhão de enxofre no diesel. Eu lembro disso. E lá continuava indo o S500, mas era onde não poderia ir o S500, porque quando você queima o enxofre na forma de combustível líquido, ele sai na forma de SO2, dióxido de enxofre, o SO2. O SO2, quando sobe na atmosfera, ele encontra com o quê? Com a umidade da floresta amazônica, e ele volta como H2SO4, a chuva ácida. E arrebenta tudo. É o veneno diário na floresta. Todos os dias recebendo isso. Então, o que a gente fez foi mostrar todas as vantagens que nós estávamos trazendo para o povo, para a sociedade brasileira em substituir o diesel pelo biodiesel. Ou seja, vamos plantar no local, vamos desenvolver a economia local, vamos ser ambientalmente amigáveis, não é? E diminuir o custo, porque fica mais barato ainda. Sim. Ou seja, em nenhum momento eu pedi para que o Estado me subsidiasse. E o que você vê nos países desenvolvidos é justamente o contrário. Hoje o SAF e o HVO produzido na Europa e nos Estados Unidos custa de 4 a 5 vezes mais caro que o fóssil. Ou seja, você está imputando ao cidadão americano e europeu que ele tem um custo muito maior para querer o quê? Descarbonizar o planeta. Agora, é justo fazer isso com um povo que não tem nada, como brasileiro? Nos falta praticamente tudo. Como é que eu posso pedir para o governo me subsidiar para fazer o SAF e o HVO, olhando e vendo as casas sem saneamento básico, sem escolas, sem segurança, sem nenhuma estrutura, sem rodovia, sem portos? Não faz sentido. Então, assim, eu achei que, no meu caso, tá, eu consigo te explicar. E o mais importante é que cada empresário tem que ter essa responsabilidade dele buscar essa alternativa, onde ele consiga agregar, de alguma forma, o meio ambiente, a sociedade, a economia local, para colocar todo mundo numa condição de desenvolvimento e de progresso. Perfeito. Ô Milton, estamos chegando ao final agora e Milton Stigl é CEO da BBF, que é uma empresa que nesse hora aqui me deu orgulho de ser brasileiro. Certo? Exatamente. Obrigado, gente. Sem dúvida, a gente aprende um monte de coisa que não sabia, fala, meu biodiesel, não sei o quê, né? Meu combustível. E você sai, eu saí daqui aprendendo coisas novas. E orgulhoso, cara. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela presença da sua mãe, presença espiritual. Como é que ela chama? Dona Dina. Dona Dina, onde ela está estiver. Aqui, As melhores frases, Dona Porque Dina. grandes frases, exatamente. E muito obrigado, viu, Milton, por você ter aparecido aqui. E obrigado ao Edilson também. Eu agradeço mais uma vez. E obrigado a você que nos acompanhou. E toda quarta-feira, ouviu a musiquinha, o SQS, tá bom? Até a próxima e obrigado.